Boa tarde novamente. Vamos continuar então o nosso capítulo 11. Eu acho que a aula remota tem alguns inconvenientes e algumas vantagens. Eu tive que parar para fazer uma reunião. Então agora nós vamos voltar, vamos andar mais um pouco no nosso curso. Então, a minha tela já está compartilhada. E o último slide que nós apresentamos foi esse efeitos do superaquecimento do vapor na caldeira. Então, é o superaquecimento aqui, né? E já falei sobre isso. Então, vamos agora... peguei essas figuras de um site, já faz aí algum tempo, alguns anos, mas eu acho que esse site ainda está ativo, né? Vocês podem entrar nele, né? Então, aqui a figurinha aqui de um ciclo com saturado, tá? Que seria o ciclo Rankine simples, ou seja, o nosso ponto 3 aqui, ele é saturado, X igual a 1, né? E a caldeira, ela entrega o vapor ao vapor ferver, né? Não a água ferver, né? O vapor ser obtido, tá? Então, ele já sai da caldeira. Quando você tem um superaquecedor, você aquece mais o vapor ainda, né? Aí aquece já na fase vapor, a caldeira aquece na fase líquida, né? É como se fosse aqui uma panela, tá? Se bem que a água disposta dentro da panela não é na panela normal, onde a água, a hora que ela vira o vapor, ela já sai, né? Ela já sai. Aqui não, aqui eu tenho um superaquecedor para aumentar a minha eficiência. É a turbina. Então, aqui o nosso ciclo, tá vendo? Ele vem, vai até o 3, volta no 4, tá? Ao expandir na turbina, eu tenho o condensador aqui de 4 a 1, tá vendo? E o 4 a 1, a gente vai ver a água que sai do condensador é sempre a parte líquida. Eu tenho o fluido bifásico dentro do condensador, mas eu deixo a saída só pelo líquido, de tal maneira que eu posso considerar que o líquido que está saindo lá, se eu não tiver perdas, né, é só rejeição de calor no condensador, que ele vai estar nessa condição aqui, ao entrar na bomba. Então, exemplo, né? Exemplo 1. Também peguei daquele site, esse IMPAR, eu acho que é um concurso para engenheiro, vocês têm que ver onde né? IMPA RH, tá? Eu acho que é no Ceará, mas eu posso estar errado. E quando eu digo eu posso estar errado, existe uma grande chance de eu estar errado, e uma pequena chance de eu estar certo, né? Mas vocês podem olhar. Isso não é relevante aqui para nós, né, agora. Uma turbina a vapor opera em regime permanente e recebe um fluxo de 1 kg por segundo de vapor d'água saturado a uma pressão de 30 bar. Tá aqui, ó. Produzindo 304,2 kW de potência. Minha turbina aqui, de 3 para 4. Determine o título do vapor na saída da turbina para uma pressão de escape de 1 bar. Esse desenho aqui eu peguei lá de trás, tá vendo? Ó? Esse desenho não faz parte do enunciado. Não faz parte do enunciado, né? Eu só pus aqui. Pressão. Entalpia da água, líquido saturado. Entalpia da água, vapor saturado. Então, ela fala assim, determine o título do vapor na saída da turbina, uma pressão de escape de 1 bar. Então, 1 bar, o que eu tenho? Entalpia da água de líquido saturado. É o ponto 1, né? 500 kJ por quilograma. Entalpia da água de vapor saturado. É aqui, ó, 2.700 kJ por quilograma.
A 30 bar, entalpia da água de líquido saturado, é no ponto 2' aqui, né? 1.008 quilojoules por quilograma. E entalpia da água de vapor saturado, no ponto 3. Então, a turbina que recebe tal, saturado, vapor de água saturado, né? Tá aqui, né? Vapor de água saturado, tá? Tá bom? E aí, você tem solução. A potência em quilowatts da turbina é dada pela multiplicação do fluxo de massa, quer dizer, da vazão mássica, né? O fluxo, se a gente for rigoroso, fluxo é vazão por unidade diária. Mas tá? Na resolução dele estava escrito fluxo. Então, a potência, ele escreveu potência aqui, né? É 1 quilograma por segundo, H3 menos H4. H3 menos H4. Tá? O H3 eu tenho, o H4 eu não tenho. H4 eu não tenho ainda, né? Aí, neste caso, H3 é 2804, tá? É 2804 aqui, ó. O H3, que está aqui, né? Porque só há vapor saturado a 30 bar em 3. Substituindo os valores, eu tenho isso aqui. Portanto, H4 é 2.500 kJ por quilograma. Calculado aqui. Está calculado aqui. Quanto que é o H4 aqui? Né? Não H4, o H relativo à saturação do vapor, né? Nessa pressão de um bar. Entalpia da água no vapor saturado a 30 bar, 2.804. Então, qual que é o título aqui? Qual que é o título? Eu talvez nem precise do título, eu vou usar a regra da escadinha, né, para fazer, né, mas vamos ver. Qual é o título? Em 4 a vapor de água a 1 bar, usando os dados de entalpia nessa pressão e considerando X o título de vapor. Tá aqui, ó. Essa fórmula que eu não preciso guardar, eu só faço X é igual a H menos HL sobre HV menos HL. Aí meu título dá 90,91. Tá? Que é isso que ele estava pedindo, né? Determine o título. Facinho, né? Bem fácil, eu acho. Né? Então, a gente não precisava nem achar S3 igual a S4, eu já estava achando estranho aqui eles não darem a entropia, mas é isso. Próximo, né? Desprezando o trabalho da bomba e supondo isentrópica a expansão na turbina, calcular a eficiência de um ciclo Rankine em que o vapor é superaquecido a 400 graus Celsius com 40 bar. E a pressão no condensador é 0,035 bar. Diferente do que a gente tem aqui atrás, que foi dado, né? São dados. Entropia específica do vapor superaquecido a 400 graus e 40 bar. Qual que é? 677 kJ. Vou fazer uma coisinha aqui. Pegar a caneta. Então, tá aqui. É esse ponto aqui, né? Entropia específica do vapor superaquecido a 400 graus e 40 bar. Entropia específica da água 0035 bar na temperatura de saturação. Ele não fez aqui, não falou nada da descarga, né? Então, vamos pegar o ponto que vai aqui, né? Esse aqui, né? O ponto que cruza aqui. Desculpa. Né? Então, é esse aqui, 0,39. Cruzar ali. Entropia específica de vaporização da água 0035 bar na temperatura de saturação. SFG. Peraí,
da água 35 bar, ele pegou o SF aqui. Eu peguei errado aqui, então, né? É esse aqui. O PI específica da água. Gente, errei aqui. É esse aqui, tá? É esse aqui e aqui a gente esquece, tá? Entropia específica da vaporização da água, quer dizer, é o SF menos F, o SG menos o SF, tá? SG menos SF. Entalpia específica a 440 bar, é o mesmo ponto aqui do primeiro. Deixa eu pegar, a seta está me dando confusão essa caneta aqui, tá? Então tá aqui. Entalpia específica da água, na temperatura de saturação, HF igual a 112, é aqui embaixo, né? É o correspondente a esse aqui para a entalpia. Entalpia específica de vaporização da água 0035 na temperatura de saturação. Essa aqui é a diferença, né? Hg menos Hf. E a temperatura de saturação da água a 0035 bar, 26,7 graus Celsius. Então, todos esses dados aqui estão nas tabelas, só que as nossas tabelas são em kPa e não em bar, né? Tá aí. Considerando os dados de expansão na turbina isentrópica, você vê que esse desenho aqui não está no enunciado do problema. Tá? Não está no enunciado do problema. Tá? Considerando, então, aqui a resolução, considerando os dados de expansão na turbina como isentrópica, conforme hipótese, né? S4 é igual a S3, tá vendo? S4 igual a S3. Então, eu também tenho que o H3 é 3,214 kJ por quilograma. Aqui tem um erro, S4 igual a S3, deixa eu escrever aqui, kilojoule por quilograma Kelvin. Nossa, esse K aqui ficou feio, né? Pronto. Kilojoule por quilograma Kelvin. Em 4, deve existir apenas vapor saturado. Eu não sei se eles falam aqui que em 4, desprezando e supondo isentrópica expansão na turbina, calcular a eficiência de um ciclo Rankine em que o vapor é superaquecido, tal. Ele considerou que 4 era vapor, 4 aqui, né? Era vapor saturado. Assim, a entropia é dada, tá? A entropia S4. Ah, não, ele não considerou saturado, né? Ele considerou que existe, não vapor com X igual a 1, ele considerou o X abaixo de 1. Estava achando estranho isso aqui, né? Mas é isso, tá? Então, aqui vai ficar a regra da escadinha aqui, né? E aí você tem que o título, eu estava achando estranho, eu considero que quando você fala só vapor saturado, é vapor aqui nas condições de saturação, né? Mas aqui é o vapor na zona de saturação, tá? Então, aí você tem o X é 0,785, tá? Você faz com a entropia, né? A entropia. Resolvendo, então, para entalpia, o mesmo X, eu tenho que a entalpia, o H4 é 20,26 kJ por quilograma. Vou pegar a seta aqui. Na saída do condensador é só água. Assim, a entalpia é dada pela entalpia que a gente já escreveu lá, H1 igual a HF 112. Vamos ver onde está o 112 aqui. Aqui, tá? Aqui assim, tá? E aí, o que eu vou fazer? Calcular a eficiência. A eficiência despreza o trabalho da bomba, então é o trabalho que eu tenho na turbina, que é o H3 menos H4, tá? Vamos ver onde está o H3.
tá aqui, e o H4 está calculado aqui, tá? E aí a gente tem dividido pelo QH. Então, o QH vai ser H3 menos H1, né? H3 menos H1. E essa eficiência determinando a eficiência de um ciclo, então dá 0,38, desculpa, 0,38, né? Determinando a eficiência de um ciclo ideal de Carnot que trabalha entre as temperaturas do vapor superaquecido e de condensação, basta eu pegar a relação entre as temperaturas, né? Em Kelvin. Em Kelvin, então dá 0,55. Vamos ver se ele pediu aqui. Ele não pediu nada, ele só pediu calcular a eficiência do ciclo Rankine. Só isso, não pediu para calcular, para comparar com o ciclo de Carnot. Então, esse resultado está de acordo com os aspectos já vistos na página anterior, isso é, a máxima eficiência possível de uma máquina térmica que trabalha entre duas determinadas temperaturas é dada pelo ciclo ideal de Carnot. Efeitos da pressão. Nessa análise, a temperatura máxima do vapor e a pressão de saída são mantidas constantes, tá vendo? Eu tenho dois ciclos aqui com uma temperatura constante, né? O calor rejeitado diminui correspondente à área B'44B. A hora que eu faço a mudança de 3 para 3', deu uma emagrecidinha aqui, tá vendo? Esse ciclo aqui que era o original, 1, 2, 3, 4, 1, virou aqui agora 1, 2', porque eu subi e aumentei a pressão, tá? Eu fui para 3', ele foi para a mesma temperatura e caiu aqui, tá? Então, o calor rejeitado diminui a esse tanto aqui, tá? O trabalho líquido aumenta o correspondente à área churrada. Essa área aqui é a churrada simples aqui, e diminui o correspondente à área churrada dupla. Então, o trabalho que eu ganho aumenta esse aqui, mas diminui esse, tá? Portanto, o trabalho líquido tende a permanecer o mesmo. Tende, né? Aqui eu mostrei para vocês que essa figura aqui, ela não é nada disso, é uma ponta lá em cima e volta, né? Alguma coisa assim, né? Tá? Ela é deslocada, tá? Eu não lembro se é o TS, que é o PV, né? Então tem que olhar lá. Portanto, o trabalho líquido tende a permanecer o mesmo, mas o calor rejeitado diminui, e, portanto, o rendimento do ciclo Rankine aumenta com o aumento da pressão máxima. Note que a temperatura média na qual o calor é fornecido também aumenta com o aumento da pressão. Então, a temperatura média aumenta, quer dizer, se a temperatura mínima continua a mesma e a temperatura maior subiu, embora a temperatura final seja a mesma, tá vendo? Então, a temperatura aumenta. E outra coisa é que vai descarregar num título menor. A turbina vai descarregar num título menor. Observe que o título do vapor que deixa a turbina diminui quando a pressão máxima do ciclo aumenta, e isso não é bom. Isso não é bom. E aí, resumo dos efeitos. Resumindo, podemos dizer que o trabalho líquido e o rendimento de um ciclo Rankine podem ser aumentados pela redução da pressão no condensador, pelo aumento da pressão no fornecimento de calor e pelo superaquecimento do vapor. O título do vapor que deixa a turbina aumenta com o superaquecimento do vapor e diminui pelo abaixamento da pressão no condensador e pelo aumento de pressão no fornecimento do calor. Então, aqui, efeito da pressão e da temperatura, tá? A gente já vê para onde que vão as coisas aqui no diagrama PV e aqui no diagrama PS. Tá? Ciclo Rankine com reaquecimento. O que acontece? Neste ciclo, aproveitam-se as vantagens do aumento de pressão da geração de vapor, controlando-se o teor de umidade na saída da turbina. O que eu faço?
eu tenho a turbina aqui, no estágio intermediário, eu faço o vapor voltar, passar dentro da turbina aqui de novo, dentro da caldeira aqui de novo, e sair, e entrar na turbina de novo, e expandir até o final. Quer dizer, eu que teria que ir até um ponto 3 linha, por exemplo, para descarregar em 6, entendeu? Eu faço uma coisa aqui, ó, você vê, 1 para 2 eu estou na bomba, 2 para 3 eu saio de líquido, mudo de fase e vou para 3 aqui. Aí 3 eu faço uma extração isentrópica, não vou até lá, paro aqui, tá? Eu poderia uma temperatura 3 linha. E aí o que que faz? Volto aqui, tá? E aí eu entro de novo na caldeira, tá? Aqui é a caldeira. Aí eu saio em 5, tá vendo? Ó? Dá um reaquecimento aqui. E aí eu desço aqui para baixo, vocês. Então, nós estamos pensando aqui numa substituição de um ciclo que não tivesse reaquecimento, né? Há um ganho muito pequeno de rendimento pelo reaquecimento de vapor, porque a temperatura média na qual o calor é fornecido não muda muito. Não vai mudar muito, né? Então, eu tenho aqui, né? Em relação a esse que eu tenho aqui, tá? A principal vantagem desse reaquecimento é a diminuição do teor de umidade nos estágios de baixa pressão da turbina. Isso se eu fosse descer de 3 para 6 linhas aqui, entendeu? Se eu fosse descer de 3 para 6 linhas direto. Descer aqui. Tá? Então, ele comparou esse aqui, na realidade, né? Isso seria se ele fosse lá para cima, desceria no mesmo lugar aqui, que eu acho que vai falar agora no outro slide, tá? Com esse anterior aqui. Observe também que se houver trocas térmicas na caldeira que possibilitem o superaquecimento do vapor até 3 linhas, então o ciclo que a gente estava comparando antes, se eu falei que era esse com esse aqui, entendeu? É o que vai falar agora no slide que eu falei que eu disse que iria falar, né? Então, se eu dei ideia que a comparação era entre esse e esse, a primeira comparação, eu estava errado. É entre esse aqui e o anterior, tá? Então, vamos lá. Observe também que se houver trocas térmicas na caldeira que possibilitem um superaquecimento do vapor até 3 linhas, o ciclo Rankine simples seria mais eficiente que o ciclo com reaquecimento, e esse ciclo modificado não seria necessário. Tá? Ciclo Rankine simples, ele vai ser mais eficiente. Então, é só se eu não tiver essa possibilidade de ir até 3 linhas. A temperatura, então, vamos voltar aqui e vamos perdoar a minha falha se eu tentei comparar com esse aqui no começo, tá? Mas eu acho que ficou ok, a ponto de eu não precisar, vou apagar tudo e falar para vocês de novo, tá? Eu vou continuar aqui. Exercício. Em uma planta a vapor, o vapor é fornecido à turbina a 4 megapascal e 500 graus Celsius. Então, esse pontinho aqui, 3, né? Ele é 4 megapascal e 500 graus Celsius. O condensador fornece o calor de processo a 101 quilopascal. Então, aqui embaixo no condensador eu tenho, tá? Eu tenho um calor de processo aqui que é rejeitado a 101 quilopascal. Quanto de trabalho é produzido se a potência calorífica do processo for 10 megawatts? Então, vamos lá. 101 quilopascal x igual a zero, eu tenho ponto 1, tá? Aí é fácil de eu ver o V1 igual a VL e o H1 é igual a HL, a gente entra na tabela. 3, 4 megapascal, 500 graus Celsius, eu estou superaquecido.
eu vou lá e na tabela e acho isso, é um ponto só. Por quê? Porque eu não tenho título aí, né? Eu não tenho título. Os Hs variam com o título se eu tiver na zona na zona saturada. Né? De 3 para 4, eu vou com entropia constante. Então, o meu X4 já o meu X4 aqui, né, é fácil de fazer pela regra da escadinha, né? Eu acho que eu inventei esse termo agora, regra da escadinha, né? Vocês, porque eu tenho S3 igual a S4, então eu acho X4 igual a 0,9562. O H4, é claro que eu vou usar com o mesmo título, então é 2577,2. E o trabalho da turbina é H3 menos H4. O H3 eu tenho aqui em cima, e o H4 eu calculei aqui 868 kJ por quilograma. Eu repeti o desenho aqui, né? Repeti o desenho. Se o volume de controle for na bomba, a mesma consideração que a gente teve antes, eu considero o volume específico constante e o volume específico sendo o volume específico na condição de x igual a zero, ou seja, líquido saturado, né? As diferenças de pressão são aqui 4 megapascal e 101 quilopascal. Aqui o resultado. E aí, então, eu tenho o trabalho da bomba, 423,09. Você vê que o trabalho da turbina, 868 kJ por quilograma, e o da bomba, 423,09. A bomba bem gastadora, né? Volume de controle no condensador. H4 menos H1 também fica fácil de fazer, porque eu tenho esses valores. 2,577 está aqui, e o HL é o 423, desculpa aqui, no condensa 41902. Onde está meu 41902? Aqui, que é o H1, tá? O M vai ser o quê? O Q do processo, que é 10.000. Então, eu estou dizendo aqui 10 megawatts, quanto de trabalho é produzido se essa potência calorífica aqui for 10 megawatts. Então, eu vou pegar o trabalho, desculpa, o M é o Q de processo, 10 megawatts, dividido pelo QL. O que é o QL? O QL eu não fiz aqui, acho que não foi feito, né? Mas o QL é H4 menos H1. H4 menos H1. Então, tá lá, né? H4 menos H1. Tá? Tá aqui, tá feito aqui. E aí você tem, então, que a vazão mássica, tem que ter um pontinho aqui, né? O M ponto. E aqui é o meu M ponto, tá? Vai ser, então, o Q de processo dividido pelo QL. E aqui é o M ponto. Tá? Então, o trabalho da turbina vai ser o M ponto, o trabalho específico da turbina menos o trabalho específico da bomba. O que eu errei aqui para esse trabalho da bomba ser 4 zeros? Ah, gente, eu falei... Tô achando estranho, por isso que eu falei que a bomba é uma bomba gastadeira. A bomba não é gastadeira, na bomba é só isso aqui, ó. Aqui é o meu H2, né? Aqui é o H2. Tá? O H2, tá? Eu olhei o 423 aqui, falei aqui embaixo é o 868, olha que bomba doida é essa, entendeu? Mas não, a bomba ela está dentro do padrão de bomba mesmo, tá? Então, o trabalho líquido, né, vai ser, a potência líquida vai ser essa, eu acho que é o que eles pedem, né? Quanto de trabalho é produzido se a potência calorífica for isso, então tá aqui, o trabalho produzido, tá? Outro exercício. Uma pequena unidade de potência produz vapor
a 3 megapascal e 600 graus Celsius na caldeira. Então, está aqui o ponto 3, né? Ponto 3. Tá? Aí ele fala, o condensador é mantido a 45 graus, quer dizer, essa temperatura aqui é 45 graus, pela transferência de 10 megawatts para fora. Então, o Qzão L é 10 megawatts. Tá? A primeira seção da turbina expande para 500 kPa, e então o escoamento é reaquecido, então aqui eu estou em 3 mega, eu faço a expansão na primeira seção e vem a 500. E aí eu uso as 500 aqui, nessa pressão de 500, aqui é 3 megapascal, aqui caiu para 500, né? Eu vou, expande para 500, então o escoamento é reaquecido seguindo uma expansão na turbina de baixa pressão. Então a turbina de baixa pressão é esse verdinho mais azuladinho aqui, e esse é o verde clarinho, né? Então, encontre a temperatura de reaquecimento tal que a saída da turbina seja vapor saturado. Aqui está certinho, vapor saturado X igual a 1, né? Caneta aqui, ó. Tá? X igual a 1. Para esse reaquecimento, encontre a potência total da turbina e o calor transferido na caldeira. Então, você vê, ele tem aqui uma seção, pode ser até duas turbinas, a gente chama uma turbina de alta e uma turbina de baixa. Mas ele vem aqui, ele cai, tá? Daí ele entra aqui para reaquecer, e aí ele volta, em uma pressão, que é a mesma pressão com que ele saiu, se a gente tiver em condições ideais. Bom, ponto 1, né? 45 graus X igual a zero. Isso aqui é da tabela. Direto, né? O ponto 1. Estou lá, olho na tabela de temperatura, tá? Ponto 3, 3 megapascal, 600 graus. Tem H3 aqui, ó, tá? E tem o S3. De 3 para 4, o que eu tenho aí que é a condição? A condição de contorno, né? A entropia em 3 é igual a entropia em 4. Entropia em 3 é igual a entropia em 4. Só que a entropia em 4 está na pressão de 500. Na pressão de 500. 500 kPa, e não 3.000 kPa. No ponto 6, eu tenho x igual a 1,45 graus, direto também na tabela. Direto na tabela, né? Eu repeti aqui, ó, o desenho. Volume de controle na bomba, processo reversível adiabático. Então, a mesma consideração que a gente tinha antes, o trabalho da bomba integral de VDP, que é o V1P2 menos P1. Eu uso a condição V1 aqui, né, que é a condição de líquido saturado, 3.000 menos 959, que eu tinha aqui, que eu determinei pela condição de 45 graus. Então, H2 é igual a H1 mais o WP, o H2 está aqui, 191,44. E aqui eu não vou errar, né? A bomba está aqui, o trabalho dela, né? E as diferenças de entalpia, as diferentes entalpias estão aqui, né? A de saída e de entrada, né? Bom, eu tenho, então, volume de controle na seção de alta pressão da turbina. E aí eu falei para vocês, o S4 é igual a S3. Aí o que eu faço? Eu vou ter que entrar na pressão de 500 kPa, entendeu? Ver se esse S4 aqui é maior do que o SV, e vai ser, para eu saber onde eu estou. Então, a primeira pergunta que a gente faz sempre quando a gente está num probleminha desse termodinâmica, né, é onde estou? Onde estou, né? Para eu saber onde eu coloco a minha luz, né? Então, aí, vou ficar com H4, faço interpolação lá para 500,
com S4 igual a S3, eu tenho isso aqui. Aí eu tenho aqui o volume de controle na seção de baixa da turbina. O que eu tenho? S6 igual a S5. S6 igual a S5, mas o S6 eu tenho. O S6 é 8/1647. Então, eu tenho, ele vai para o estado 5. O estado 5 qual que é? 500 kPa e S5, que é igual a S6. Aí eu acho H5. Faço interpolação também, né? Faço interpolação também. Tá? No condensador, eu tenho QL igual a H6 menos H1, que já é o HLV aqui, né, direto, 239477, tá? E aí eu tenho, então, que o M ponto, o meu M ponto, ó, o meu M ponto aqui, é QL grande sobre QL pequeno, que é 10.000 que é dado, tá vendo? Ó, 10 megapascal, tá? É transferido aí, né? E aí eu tenho, onde que eu estou? Aqui, né? Vou voltar aqui para pegar a minha setinha. Eu determino M ponto. Então, ambas as seções da turbina, o que eu tenho? O M ponto vezes o calor específico, o trabalho específico total é o trabalho da turbina. Então, eu tenho H3 menos H4, que é na turbina de alta, e H5 menos H6, que é na turbina de baixa. Então, o trabalho total, 6487 kW. Para caldeira, eu também tenho duas seções. Eu tenho M ponto H3 menos H2, está vendo? Antes dele entrar na turbina de alta, e H5 menos H4 antes dele entrar na turbina de baixa, ou na parte baixa da turbina. Então, aqui eu tenho, é só fazer o QH, tá? E aí, eu não sei se pede o rendimento e tal, encontra a potência total da turbina e o calor transferido na caldeira. Tá? Os dois. Ok? Ok, gente. Então, eu acho que vamos dar uma paradinha, tá? E a gente retorna assim que for possível. Aqui eu descarto. Aqui eu fecho. Aqui eu paro a apresentação. E aqui eu deixo de gravar.